reserva, porque o time principal ainda está nesse período de adaptação. Ontem, a falta de entrosamento, a falta de ritmo de jogo, tudo isso pesa para um time reserva. Então o Thiago Nunes, ao colocar um time reserva, Benjamin, ele arrumou sarna para se coçar. E o Thiago Nunes? Porque ele cria uma pressão que já existiria na quarta-feira pela vitória, mas ele cria uma outra pressão pelo fato do Corinthians ter perdido em casa para a Inter de Limeira. Com todo respeito ao Elano, a todos os jogadores da Inter de Limeira, mas o time reserva do Corinthians, o jogador que está no banco do Corinthians, ele precisa ser melhor do que o jogador que é titular da Inter. O Thiago Nunes ontem eu achei incoerente, porque na semana passada ele falou que não ia escalar o Pedrinho contra o Guarani, porque o Pedrinho não está treinando. Ele não conhece ainda o funcionamento. Ontem ele meteu um bom jogador aí que não está nem jogando. O bom jogador se adapta. Duas coisas. Primeiro, o bom jogador se adapta. Primeiro. Ele é bom jogador. Não é um craque, mas é bom jogador. Primeiro, Pedrinho chega, bota 10 e joga. Não tem discussão. Escolhe quem vai tirar. O Luan. Segundo. Ele não vai tirar o Luan. Segundo, os dois homens de beirada no campo insistem em jogar por dentro. O Corinthians joga afunilado. É mole pro adversário marcar. Correm, foi não assim pensam, contra Pascoal. o Guarani. Ontem de novo. O Janderson por dentro. Aí vem Everaldo por dentro. Sabe o que acontece? É mole pra marcar. Fica uma mangaba. O lateral joga confortável. Por quê? Aí bota os dois laterais, espeta os, como diz desculpa aí, vou usar uma frase sua. Espeta os dois. Muito obrigado. Espeta os dois lá na frente, os dois laterais. Sabe o que acontece? Fica um murundum. O time do Corinthians vira um murundum na frente da área. E aí ninguém consegue resolver nada, porque falta o talento para resolver. O talento para resolver só tem um, Pedrinho. Será que dá para entender como é que joga o Corinthians? Outra coisa, é legal, o colombiano é ótimo, bom, vira a bola e tal. Perdeu a bola, teve que tomar um táxi para devolver, falhou na cobertura. Falha do Cantígio. Não, é difícil você falar? É vergonha falar? Cantígio perdeu a bola, correu atrás, chegou na cobertura e tomou o drible. Estava atrasado. Peraí. Então era o melhor, era o novo Beckenbauer. Qual é o problema de falar? Não, mas futebol mundial, já não é mais. A no lance do Cantígio, é equivocada por parte de vocês. Já virou repetiu o gol da Inter de Limeira, ele está atrás do Pedro Henrique, Pascoal. O jogador que está fazendo a cobertura, mas é que tá, Pascoal, a bola passou pelo Pedro Henrique. A bola, repita o gol, gente. Tem que ter o Cantígio, ele erra, Pascoal, quando ele perde a bola. O Pedro Henrique está marcando, como é que é o nome, Lucas? Olha o Cantígio, repara. Lucas Braga, esse moleque é do Santos, está emprestado para a Inter de Limeira. O Cantígio está de chuteira laranja aí. Mas deixa eu falar um pouquinho, gente. Olha lá, o Cantígio está de chuteira laranja. Aonde ele errou aí? Não deixa falar. Tá louco. O Lucas Braga perdeu a bola e chegou depois. Desculpa aí. Tá pulmando a falha só do Pedro Henrique. Não, citei os três que erraram. Fala! Esse moleque é do Santos. Lucas Braga, ele é sub-23 do Santos. Quer dizer, o Santos lembrou dele, é isso? O técnico é o Elano. Que jogou aonde? No Santos. A cor da camisa da Inter é o quê? Lembra o Santos. Gesualdo não quis, é isso? Não, Gesualdo não, ele já está emprestado faz tempo que ele está lá no Santos e ninguém enxergou. Tava no Cuiabá na temporada passada, também não fez nada. Ou seja, a diretoria errou, é Mas isso? eu acho que aí não foi ele que deu o come, não. Ele faz aquela outra jogada. Não, é o mesmo cara. Não, acho que não é ele, não. É sim. Olha, o Mano conseguiu achar só o culpado do Pedro Henrique. Não, isso não, eu citei os três que erraram, inclusive o Cantígio quando perde a bola. O que você tem O cara que dá o drible nele é o cara que tá lá no meio. Ah, não, será que é ele? É, chuteira preta lá. O que você tem achado? Tapa pro fundo, você tem gostado do trabalho do Thiago Nunes até agora, que ainda é cedo. Mas o que você achado? Se fosse o Carille, hoje o programa não terminava. Mas é que tá, Benja. Eu acho que tem uma certa má vontade com relação ao trabalho do Thiago Nunes também. O Carille, você esperou para criticar em outubro, quando ele foi demitido. O Thiago Nunes, ele tá com um mês de trabalho, Benja. O que você esperava de diferente? Tava na cara que o time do Corinthians oscilaria como o Santos também oscilou. O Santos, com a chegada do São Paulo ano passado, até ele conseguir encaixar o time, deixar o time mais homogêneo. 5 do Ituano, 4 do Botafogo. O Campeonato Paulista pro São Paulo ano passado foi um laboratório para ele conseguir montar o time, Benja. Então o Thiago Nunes, ele tá também realmente lutando contra o tempo, e aí eu questiono o trabalho do Thiago Nunes. Concordo. Pelo fato de não ter começado no passado. Ali sim ele já deveria ter começado a encaixar as peças para mostrar qual que é o futebol que ele queria apresentar esse ano. Ele quis assumir o trabalho no começo desse ano, é uma opção dele, mas ele vai ser cobrado por isso. Mas só com relação ainda ao Thiago Nunes, tem a ver com isso, o Corinthians ele precisa parar de ser esse time aí que pratica um futebol tântrico. Olha aqui, Pascoal, ele passa perto de onde importa, mas ele não penetra. Edmilson Dime, sempre ele fala aqui, que não chuta no gol, sem cara. Será que o Mano vai ficar até o fim do ano falando a frase, abre aspas, se o Thiago Nunes tivesse assumido no final do ano, todo dia o mesmo argumento para justificar esse fraco começo
de campeonato do Corinthians. Mas a gente tem que usar esse tipo de argumento para mostrar o porquê ainda não está pronto. Qual que é a dificuldade de entender isso? Mas aí o cara tem razão, já deu, né? Não deu, Flavinho. Quando a gente vai fazer uma análise do trabalho do Thiago Nunes e o Benja perguntando quando que vai ficar pronto o trabalho, já poderia ter antecipado a etapa se ele tivesse assumido ano passado. Coloca o titular para jogar contra a Inter de Mas eu também acho que foi um erro crasso dele. Tem que parar com esse bundamolismo também, Pascoal. O ano acabou de começar, os jogadores já estão cansados. Ai, não, eu tô preocupado com lesões. Que lesões o quê? O cara é atleta, cara, tá louco? O Júnior Liberado tá bravo contigo também. Normal. Mano, a maior crítica aí tem que ir pro Thiago Nunes. Além de queimar substituições, ele tá escalando mal o time, não pode ter um ataque que só depende de bola na cabeça. Eu também acho. O time do Corinthians, quando ele começa a alçar bolas pra área, isso daí não é questão de treinamento, isso daí é falta de repertório. Desespero. É desespero. O cara começa a alçar bolas pra dentro da área porque fala, nossa, tá o Wagner Love lá, tá o Gustavo lá, então começa a rifar a bola, é só chuveiro. Quarta-feira vai ser isso, porque o... Mas não pode ser, Flavinho, esse é o problema. Tem um WhatsApp aí, O Corinthians tá confundindo. Tem um WhatsApp. Mas você espera quando eu chamar o WhatsApp? E aí, beija, rapaziada do Fox Sport Rádio, beleza? Aqui é o Fabiano de Jandaia do Sul. Pô, acho que já tô com saudade do Carille, hein, cara? Nossa, que time que tá jogando mal. E se o Thiago continuar insistindo com esse esquema suicida aí, nós não vai a lugar nenhum, não. Se era pra jogar com esse esquema aí, contratasse o Nicão e voltava o Romero, cara. Que aí sim dava jogo. Porque esses pontas, os extremos do Corinthians, não marca ninguém, não ataca. Com esse time não dá não, beijo. Esquece. Nós vamos passar vergonha mais uma vez. Aí, Pascoal, sou seu fã, hein? Você é mestre. Alô, rapaziada. O Brasil é fã do Pascoal. Ele chama de esquema suicida. Eu acho que o Corinthians está confuso. A verdade é que o Corinthians está mal treinado, mas ninguém tem coragem de falar. Cara, mal treinado, o ano acabou de começar. Ele tá falando de um mês de trabalho do Thiago Nunes. Estamos comentando até agora. Eu acho que assim, a característica do jogador é eu não estou falando. Peraí, eu não estou falando que tem que mandar embora o Thiago Nunes. Não falei nada disso. Agora, estamos comentando o que vimos até o momento. Mas, gente, é o que a gente analisava já. Quando ganhou do Botafogo, o senhor chegou aqui no programa. Sim. Né, e falou, obrigado, Marcel, pela lembrança. Aí, tá vendo, Benja? É o Corinthians aí, 4. Falei, que bom. Mas eu falei, calma, tá jogando contra o Botafogo, que na minha é uma desgraça. O segundo tempo do jogo contra a Ponte, que foi antes do jogo contra o Santos. Eu achei uma desgraça, falei aqui, uma desgraça. E perdeu. Eu não tô te entendendo, Benja. E perdeu. Depois, foi jogar contra o Guarani. Não, contra a Ponte Preta. Não, acabei de falar Ponte Preta. Aí jogou contra o Guarani. Jogou contra o Guarani do Paraguai. Na minha opinião, o jogo que eu vi foi uma desgraça. Então, mas qual que é a sua opinião com relação ao trabalho do Thiago Nunes? Ontem contra a Inter de Limeira, o jogo do Corinthians foi uma desgraça. Eu acabei de falar, eu não estou falando... Botafogo, Santos e... Eu acabei de falar. Não, só o Santos. Botafogo não foi legal? Ah, mas eu acabei de... Você não viu? Sim, mas o que eu falei, não foi legal, não foi parâmetro. Pegou um time que era horroroso e tava com 10. Eu falei, não é parâmetro. Inclusive, na semana seguinte, tomou 6 do Mirassol. Eu falei, contra o Santos foi uma maravilha, foi lindo, só. Eu acabei de falar, eu não estou falando que tem que mandar o Thiago Nunes embora, eu não estou falando que o Thiago Nunes é uma porcaria, eu não falei nada disso. Estou analisando até agora o que eu vi. Ponto. Mas é um time que está em transformação. Ótimo, está em transformação. Ontem ele escalou errado, porque ontem era para botar o time completo. Concordo com isso. Então, não precisa ter vergonha de falar, eu não estou queimando ninguém. Só estou dando uma opinião. Ele arrumou sarna para se coçar. Ele criou uma pressão ainda maior para o jogo de quarta-feira, quando ele coloca uma equipe reserva contra a Inter de Limeira, quando ele poderia ter colocado a equipe titular e ali sim ter analisado o time, se cometesse alguns erros infantis, para falar. Porque não adianta nada ter Bocelli, Luan, Fagner, todo mundo no banco e falar, tá vendo, ó, errou aí, ó, tá vendo, errou ali. Não, esses caras tinham que estar em campo e na prática apontar os erros de cada um. Então a parada é a seguinte, o Thiago Nunes, ele merece críticas? Sim, merece, pelo fato dele não ter colocado a equipe titular ontem. Por declarações que ele dê, não, o Pedrinho no meu time, ele não vai jogar de início porque ele não treinou com a minha equipe. Já mudou isso, né? Pera, já vou chegar nesse ponto. Então a penúltima entrevista dele, ele falou, olha, o Pedrinho no meu time, ele não joga porque ele não conhece o elenco, não treinou comigo. Ontem, já mudou. Ele reviu um ponto de vista equivocado dele. Então, querendo ou não, a crítica que cabe em cima do Thiago Nunes agora é justamente por não colocar os titulares para jogar ontem. Mas merece sim um voto de confiança. E o torcedor, ele não pode realmente ser precipitado dessa forma. Saudade do Carille. O Thiago Nunes não vai dar certo. O Corinthians, ele está passando por uma transformação
futebolística, uma transformação tática. O Corinthians estava acostumado a jogar da mesma forma há 10 anos. Então, para que você consiga alinhar esse time, você precisa dar rodagem. Infelizmente, o Corinthians está correndo contra o tempo por ele ter sido incompetente. O ano passado, o Corinthians poderia ter lutado por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, uma vaga direta, e não lutou pela incompetência dele. Queria dar os parabéns, doutor Mano. Não, mas é verdade, Pascoal. Porque eu queria ter um advogado desse. Porque é o seguinte, ó. Eu tô com a torcida. É quarta-feira. É quarta-feira. Você quer que mande o Thiago Nunes embora? Quarta-feira, porque sábado tem o São Paulo. Então quarta-feira. Não é, não tô se der errado quarta-feira, o que acontece, Pascoal? O quê? Não, o Thiago Nunes não vai sair. Quarta-feira não vai sair. Mas olha o tamanho do prejuízo para o Corinthians. Olha o tamanho do prejuízo. Mas nem passar a primeira fase da Libertadores. Imagina a zoação pro torcedor. Imagina a dor de cabeça. Você tem certeza? Não, certeza não tenho. Mas eu acho que quarta-feira o Corinthians entra com uma postura totalmente diferente. O Flavinho falou uma coisa correta. É o tipo do adversário. Tipo de jogo que o Corinthians vai pegar pela frente contra o Guarani. Mas o Corinthians não pode ter essa postura bunda mole. O Corinthians não pode ter essa postura bunda mole. O Corinthians, se vocês pegarem o scout aí, o Corinthians agora é você que agora o Corinthians ontem ele teve um aproveitamento ali de 75% de posse de bola. Porém, o que fez com essa bola? Qual que é o momento que o Corinthians encurralou a Inter de Limeira? O Corinthians ele foi bem até os primeiros 15 minutos. Dali em diante o time do Corinthians morreu. Aí você vai falar, mas era o time reserva. Repito, jogador que está no banco do Corinthians precisa ser melhor do que o titular que está na Inter de Limeira. Ainda mais jogando na arena. O Corinthians precisa ter postura de time grande quarta-feira. O Corinthians não pode ser esse time covarde e que toca de ladinho, com medo de ir pra cima do adversário. Então, Thiago Nunes, chega aí. O Pedrinho, ele tem que jogar, Thiago Nunes. Ontem, inclusive, ele foi deslocado. Ontem o Pedrinho jogou aberto pela direita. Função que ele fazia também no time do Carille. Avisa, não, mas é que tá na seleção. Na seleção brasileira. A gente tá falando da seleção ontem aí também. E o Pedrinho jogou muito. O Pedrinho tem essa facilidade para cair por dentro também, quando preciso. Mas o Pedrinho precisa ser esse cara de lado de campo para dar profundidade no time. O time do Corinthians não tem profundidade. É aquele time isopor que o Pascoal fala. Vai até um certo ponto, depois volta com tudo. Não chega até a linha de fundo, não vai pro fundo. E o Corinthians, para ter, talvez ali, uma possibilidade real de gol, o Bocelli precisa pegar essa bola de frente, não de costas. Então, Thiago Nunes, dá uma chamada no elenco aí no vestiário, principalmente você, Luan. Você, que ontem entrou no decorrer do jogo. Não entrou até no decorrer do jogo, mas você precisa chamar o jogo, Luan. Você precisa ter sangue aqui, ó. Bate no braço e fala, toca em mim. Toca em mim, porque eu tô com essa camisa 7 que é emblemática. Camisa 7 que já foi do Marcelinho Carioca, que não era pipoqueiro, que chamava o jogo nos momentos mais difíceis dele aparecia. Não é pipoqueiro? O Luan não é pipoqueiro, mas até agora não fez nada. Um camisa 7 do Corinthians, ainda mais do cara que o camisa 7, mas foi contratado para ser o 10. O mentor do time. Aquele cara que realmente chama o jogo e fala, tá difícil, dá em mim. Quarta-feira é o teu dia, parceiro. Sabe aquelas cobranças de falta que você teve no Grêmio? Que você bateu lá na Florida Cup, que você não acertou mais nenhuma depois? Quarta-feira é o dia, irmão. Quarta-feira é o dia, ainda mais o jogo que vai ser enroscado. Você tá querendo dizer o quê? Que tem que mandar embora ele já? Não, negativo. Porque quando eu falei do Thiago Nunes, você falou, tá querendo dizer o quê? Tá no mesmo período que o outro. O homem mas é que tá, parar, eu não sou a favor de mandar embora Luan, não sou a favor de mandar embora Thiago Nunes, eu acho que tem que ter, de fato, paciência com os dois. Mas eu acho que nessa hora tem que chamar realmente a responsabilidade. O Thiago Nunes, ele não foi covarde ontem, ele reconheceu que o Corinthians não foi bem. Com o Luan não tem que ter paciência. Porque o torcedor do Corinthians não tem paciência com um jogador assim. Ou o Luan muda o perfil dele, ou não vai durar. Mas aí também tem uma coisa. E tem outra coisa. Se fosse o Luan, eu pedia pra não jogar com a camisa 7. Porque tá doendo. Doendo. Não, 7 a 14. Dá 14, dá 26. Tudo bem, a questão Dói ver a camisa do Marcelinho Carioca com o jogador. Que aí eu tô com o mano, toca de ladinho pra cá, toca de ladinho pra lá. O Marcelinho já parou de jogar, a camisa segue. Aí não é. O Marcelinho, infelizmente, já parou de jogar.